noite oficial a todos. Muito grato, muito feliz, casa cheia hoje, né? Como nos nossos sonhos. Obrigado muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje eu estou extremamente feliz, que teve um evento na Academia Subterra, lá na Universidade Federal Fluminense hoje também. Foi, é, 60 pessoas presentes. Então, essa vitória não é da Subterra, da nossa direção, é de todos nós. Tá? Então, muito obrigado. Esse é o nosso quinto evento do ano, terceiro debate Subterra. Hoje a gente vai ter duas apresentações, né, que vão durar cerca de 20 minutos. E em seguida a gente vai ter o debate propriamente dito. E a doutora Michele Caiô vai falar então sobre a importância de uma linha de cuidados em DPOC. Doutora Michele, ela é a médica responsável pelo ambulatório do DPOC no UFRJ e do NET, da mesma universidade. Depois o professor Alessandro Severo, professor da Radiologia da Universidade Federal Fluminense, falar sobre as alterações pulmonares nos usuários de maconha. À vontade. Obrigada, Leonardo. Obrigada pela presença de todos. É... Bom, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema que é tão presente no meu dia a dia, que é sobre linha de cuidado em DPOC, e esses são meus potenciais conflitos de interesse. Então, para eu falar um pouco sobre a importância dessa linha de cuidado, dessa implementação, eu vou trazer alguns números sobre a DPOC. O objetivo da implementação de uma linha de cuidado é a gente melhorar a assistência, né, ao paciente, melhorar o cuidado e também reduzir o impacto na questão socioeconômica em relação à DPOC. A DPOC é a terceira causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, estando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do AVC. E eu quero comentar os números também de uma pesquisa que tem sido divulgada desde o ano passado, que foi realizada pela Firjan, e o Leão Nascimento tem trazido muito esses dados que são muito interessantes, se vocês tiverem a oportunidade de ver a fala dele, que é tão rica. E essa pesquisa foi realizada com dados de período de janeiro de 2017 a dezembro de 2022, e através da consulta, né, do Tabnet SUS, com dados do INSS e também do IBGE, foram coletados mais de 74 milhões de registros. E a partir destes registros, a gente acabou vendo que tem 13 milhões de pessoas com DPOC no Brasil. E qual o impacto disso para a questão orçamentária no Brasil? Então, nesse período, o SUS gastou 510 milhões no cuidado com pacientes com DPOC, principalmente relacionado a internações e hospitalizações. E teve um impacto ainda de 8,2 bilhões na produtividade, e isso tem a ver com internação e absenteísmo, com afastamento do trabalho, né, com necessidade de ter acionamento da Previdência, né, para a Seguridade Social, além das aposentadorias precoces e também dos óbitos precoces. E justamente por isso a gente também teve um impacto de 2,8 bilhões na Previdência Social. E um impacto que é muito difícil da gente medir é o impacto na vida pessoal de cada pessoa que vive com essa doença. Então, tem o impacto mesmo da pessoa perder a autonomia, né, aos poucos, e tendo limitação na atividade diária. Isso vai comprometendo a vida familiar, as relações intersociais e a capacidade de trabalho dessas pessoas. É por isso, então, que a gente precisa pensar nessa linha de cuidados em DPOC. E eu vou dividir essa linha de cuidado em 3 momentos.
Mas a primeira mensagem que eu quero passar nesse encontro hoje é que a gente precisa divulgar mais essa sigla, DPOC, porque se ela é a terceira causa de morte no mundo, eu acho que ela não é tão conhecida. É, houve um consenso para a gente criar essa sigla, né, DPOC, mas ela não é tão conhecida, seja por pacientes, que são, né, pessoas que realmente têm a doença, seja por familiares, ou até as próprias pessoas que cuidam de pessoas com doença. Então, alguns profissionais de saúde que não estão diretamente ligados aos pacientes com DPOC, muitas vezes não conhecem a sigla. Então, acho que a gente pode ter um trabalho nesse sentido de divulgar mais, principalmente agora que a gente tem mais acesso, cada um, a essas redes sociais, que a gente consegue falar mais sobre isso. E nesse primeiro momento, a reflexão é sobre prevenção, identificação e diagnóstico. A prevenção, é importante a gente pensar em DPOC quando a gente está abordando as prováveis etiologias, que seriam tabagismo, infecções, tuberculose, né, também pode chegar o paciente a ter DPOC, e principalmente exposição ambiental e ocupacional. Então, nesse momento em que a gente está lidando com esses pacientes que têm essas prováveis etiologias, talvez a gente tenha que ter um olhar mais atento se ele pode ser um paciente com DPOC. E na identificação, é importante a gente lembrar dos sintomas e até divulgar mais para as pessoas, para os familiares, para pessoas que atendem nas unidades básicas de saúde sobre os sintomas sugestivos de DPOC. E aqui a gente tem esse viés que a gente já está acostumado a perguntar sobre dispneia de várias maneiras, né? E esse é o nosso dia a dia. Mas, às vezes, a pessoa que está lá na ponta, que tem que cuidar de tantas doenças, ela só pergunta: o senhor tem falta de ar? E a pessoa fala: não. Mas, geralmente, é porque o paciente já se adaptou, né, a uma falta de ar, então ele não vai mais ao mercado e leva sacolas, que ele resolve ir de Uber, porque ele sente a falta de ar e ele foi se adaptando. Então, talvez a gente possa trazer também esse conhecimento de como fazer uma anamnese um pouco mais dirigida para descobrir se esse paciente tem DPOC. E o diagnóstico, a gente ainda não foge da espirometria, apesar de todas as discussões que a gente está fazendo em relação a pré-DPOC e prisma, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto um pouco mais à frente. O outro momento, então, a gente fez o diagnóstico, a gente sabe que o paciente tem DPOC, como que seria esse atendimento? E a segunda mensagem também importante é a gente pensar que o paciente tem que estar no centro do cuidado. Então, eu acredito que o foco tem que ser a gente pensar na rotina do paciente. Com isso, a gente deve abordar aspectos habituais, como os sintomas que o incomodam, a qualidade do sono, hidratação, alimentação, ainda avaliar atividade ou exercício físico, presença de comorbidades e ainda pensar em saúde mental. E talvez a gente não seja até muito treinado para isso, mas que é fundamental no caso desses pacientes. E aí entender como que o paciente cuida da sua saúde mental, o que ele faz de lazer, como a interação social com amigos, familiares, espiritualidade, porque isso também vai ajudar a gente a entender qual é a rede de apoio desse paciente e que vai auxiliar muito no cuidado dele ao longo do tempo. Então, vocês imaginam que são muitos aspectos para a gente cuidar numa consulta, e essa é a ideia da linha de cuidado, que a gente vai, então, costurando todos esses aspectos a cada encontro, de modo que a gente possa, então, cada vez mais criar uma conexão, né, entre a equipe de saúde e o paciente que está sendo cuidado. E, a partir disso, a equipe multidisciplinar é muito importante, porque o médico não consegue dar conta de todos esses aspectos. Então, o mundo ideal era a gente poder ter nutricionista, farmacêutico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pessoas, profissionais da saúde mental, para auxiliar nesse cuidado e assim que a gente possa conhecer as particularidades do dia a dia do paciente, que a gente possa alinhar, então,
qual é a dor, qual é o sintoma que realmente incomoda e o que a gente pode trazer de cuidado possível para esse paciente. E aí eu acho que vai ser mais fácil da gente tentar chegar nas metas que a gente quer. E eu entendo que o tempo de consulta é muito curto e talvez nesses encontros a gente tenha que priorizar um ou dois aspectos e a partir disso a gente vai tentando avançar no cuidado para deixar o paciente uma qualidade de vida muito melhor. E um outro momento do cuidado é esse cuidado especializado. Então, assim, a gente faz todo esse manejo. Muitas vezes, na verdade, o paciente vai precisar realmente do pneumologista ou daquele serviço que é especializado em DPOC para ter toda essa abordagem, mas principalmente nos casos em que o paciente, por exemplo, é dependente de oxigênio, porque só isso vai demandar uma orientação especial, ou nos casos que o paciente tem uma indicação de um procedimento cirúrgico ou ainda transplante pulmonar. E uma outra questão que eu queria falar, na verdade, até como um exemplo dessa importância desse cuidado multidisciplinar, é contar a história de um paciente lá do nosso ambulatório, que era um paciente, um homem de em torno de 60 e poucos anos, que era um Gold 2B, então, assim, ele era muito sintomático, e a gente encaminhou ele para reabilitação. Ele fez o programa de reabilitação, respondeu bem, só que um mês depois dele ter terminado, ele voltou lá na consulta com o médico, e eu perguntei, o senhor está fazendo exercício? Não, parei tudo, não estou fazendo mais nada. Bom, e como esse paciente era muito sintomático, ele teve uma boa resposta durante a reabilitação, a gente insistiu. Vamos voltar então para a reabilitação, tentar ajustar de forma que o senhor se sinta mais confiante para voltar. E ele voltou, e de novo eu tive um contato da fisioterapeuta para me dizer que, na verdade, a questão é que ela achava que ele estava com um processo de depressão. E isso estava, né, dificultando ele avançar no tratamento. Então, ele voltou para mim, a gente conseguiu o apoio do profissional de saúde mental, e com isso a gente conseguiu avançar o tratamento. Então, essa é a importância da gente ir, né, costurando essas informações para melhorar o cuidado ao paciente. Pensando, então, em alguns aspectos mais específicos nessa linha de cuidado, em relação ao fluxo do diagnóstico, a gente ainda tem essa questão da espirometria, que ainda, né, é um gargalo, e principalmente eu acho que no interior do estado, mas a gente precisa do exame e talvez o que possa melhorar é até a suspeição da doença para que as pessoas consigam até tentar marcar o exame. Aqui no Rio de Janeiro a gente melhorou um pouquinho o acesso com o Centro Carioca e a gente também tem o apoio dos hospitais universitários, né? Lá no IDT a gente recebe pacientes do CIRREG para realizar a espirometria. Mas o fato é que, nos locais onde tem pouco acesso, o número de hospitalizações e de morte é muito maior. Então, a gente precisa melhorar isso. E com isso surge o subdiagnóstico em DPOC. Então, 45% dos pacientes com DPOC são diagnosticados só na hospitalização. E o que é mais incrível é que a gente não tem assim um segmento mais rápido para esses pacientes. Então, às vezes, a gente que está no centro especializado recebe um paciente que foi internado por 3 vezes, demorou às vezes quase um ano, e na verdade ele não conseguiu um atendimento com pneumologista. E isso é muito grave quando a gente lembra, né, que a exacerbação é o principal fator para o paciente ter uma nova exacerbação e quanto isso impacta, né, na qualidade e na chance de morte desse paciente. Outro dado, 81% dos pacientes com DPOC já são Gold 2 no diagnóstico e 70% dos pacientes com DPOC são subdiagnosticados. Esse é um valor geral, mas tem um estudo que foi feito aqui em Petrópolis, tem até a participação do professor Marcelo Rabarri, que ele está aqui, por isso que eu estou falando, e foi uma coincidência, porque eu estava estudando sobre isso. Muito interessante esse estudo, porque eles fizeram uma abordagem prática de saúde pulmonar em unidades básicas de saúde de Petrópolis, e a ideia era tentar aumentar o diagnóstico e ver como que seria em relação ao acompanhamento desses pacientes. Então, eles viram que houve um subdiagnóstico em 78% dos casos, e essa avaliação que eles seguiram os pacientes, né, de acordo com as diretrizes,
provocou que os pacientes tiveram uma melhora do grau de dispneia e também uma diminuição da pontuação do CAT, isso em apenas 12 semanas após o diagnóstico. E há também o sobrediagnóstico, né? Então, nesse estudo foram 22%, e é o que a gente às vezes vê, que é isso, né? O paciente tem história de ter fumado, tem dispneia, ele já é taxado como DPOC e não tem nenhuma espirometria. A atividade física nessa linha de cuidado é importantíssima, e então a gente tem que ver o nível de atividade no dia a dia, que é como que o paciente passa o seu dia a dia, se ele fica muito tempo sentado ou não, isso influi, né? Isso é um importante preditor para a mortalidade em DPOC, e ver se ele tem realmente um treino, se ele faz uma atividade física regular e tem um fortalecimento muscular. E é tão importante a gente perguntar, porque só da gente perguntar, o paciente entende que aquilo é importante para o segmento dele e ele adere mais a começar um exercício físico. E nesse sentido, a gente tem que pensar na importância dos dispositivos inalatórios na nossa prática, né? Porque muitas vezes a gente precisa que o paciente use de modo adequado o seu dispositivo inalatório para que ele consiga tolerar iniciar a atividade física ou exercício físico. Então, sempre isso é uma coisa chata que a gente fica falando a cada consulta, o paciente reclama, mas a gente realmente precisa checar se o paciente está usando adequadamente, se ele ainda deve permanecer com aquele dispositivo, porque às vezes em momentos das doenças a gente tem que fazer a troca, porque ele pode tanto não estar mais com a força necessária para usar aquele dispositivo, como pode também mudar a cognição dele ao longo do tempo. Os pacientes vão envelhecendo e vão tendo dificuldade de usar os determinados dispositivos. E agora, com esse novo PCDT de 2021, que, né, para nossa alegria, a partir do ano passado, a gente realmente começou a ter acesso, né, às medicações. Então, isso se tornou uma realidade para os nossos pacientes, né, do SUS ter acesso ao LABA/LAMA. A gente tem que estar atento, é uma curva de aprendizado, acho que para todo mundo. Quero até destacar que eu tava, na página da Sopterge tem um beabá ali para todo mundo tirar dúvida, se tiver dúvida de como preencher a LME, qual kit, as formas de preencher à mão ou online, isso é muito interessante que a Sopterge fez. Mas é muito importante a gente também orientar os próprios pacientes, e a gente tem o LABA/LAMA agora, mas a gente também, às vezes, tem que compor com medicamentos que são fornecidos pela farmácia popular, e às vezes o paciente fica confuso com isso, então às vezes a gente tem que diferenciar bastante e a cada consulta ir orientando o familiar, paciente, para ele ter um acesso mais rápido a essas medicações novas. A reabilitação não é uma realidade para a maior parte dos serviços, né? Mesmo, ainda mais assim para a unidade básica de saúde, mas ela tem a sua importância. Na verdade, no Covid, a gente teve mais experiência de poder fazer modelos híbridos. Então, às vezes, a gente faz uma avaliação inicial e depois consegue que o paciente seja avaliado por teleatendimento mesmo. Mas eu acho que até a gente, assim, como médico na consulta, pode desmistificar um pouco essa questão do exercício físico, porque é muito clássico, né? O paciente chegar, doutora, mas eu tenho muita falta de ar quando eu caminho, como é que você está me mandando fazer exercício todo dia? Então, essa questão do esclarecimento é muito importante e até para o paciente se tornar confiante de fazer o exercício e que aquilo, na verdade, vai ser um benefício. Então, ele entender qual é a percepção de esforço que ele pode ter, quais são os limites para ele ir avançando e seguindo o exercício físico. As comorbidades, né? Lidar com essa multimorbidade no DPOC também é um desafio, são muitas morbidades, é muito comum isso, e muitas vezes isso não é até o centro da nossa consulta, às vezes a gente detecta uma arritmia, ou o paciente tem um impacto no seu controle de DPOC, porque na verdade ele está tratando uma neoplasia que acabou deixando ele com uma caquexia e sem força para usar o dispositivo. Então, às vezes, isso tudo torna a consulta bem complexa. E a polifarmácia também, que é muito importante a gente checar. Em relação à vacinação, acho que a novidade é, assim, o ideal é a gente checar pelo menos uma vez ao ano, né?
principalmente no período da vacina da gripe, que é anual, e a gente tem essa novidade de ter a vacina para o vírus sincicial respiratório, que são para os pacientes acima de 60 anos, e chegou para a gente agora, ainda está um pouco cara, mas eu acho que talvez possa ficar um pouco mais barata ao longo do tempo. E a linha de cuidado é isso, a gente vai adaptando ao longo do tempo o que é possível a gente cuidar, e isso até é um pouco daquela questão dos traços tratáveis, o que a gente vai conseguir tratar naquele nosso paciente. E eu quero destacar aqui, em relação ao tabagismo, que é um outro desafio. Lá na nossa casuística, a gente tem em torno de 12% dos pacientes com DPOC que ainda fumam, e mesmo a gente tendo o núcleo lá de tratamento, a gente tem essa dificuldade, mas a gente não pode desistir e enfatizar a cada consulta a importância do paciente parar de fumar. Ver a manutenção, né, do uso dos dispositivos e avaliar esse encaminhamento para o tratamento mais especializado. Quero destacar um pouco também em relação a cuidados paliativos, que a gente tem conversado um pouco mais, né? Tem até um curso agora teve um curso da SBPT sobre isso, eu acho que a gente tem conversado mais, e no DPOC também é uma realidade, e a gente que às vezes está no ambulatório pode já iniciar essa conversa com o paciente, isso vai facilitar o cuidado de quem vai vê-lo na internação, tanto para o paciente como para a equipe que vai recebê-lo, vai tornar esse momento um pouco mais fácil. Bom, e no mundo real, né? Porque eu estou falando de muitos aspectos que a gente precisa lidar, e aí, assim, eu trouxe para o debate mesmo, assim, para ouvir a opinião de vocês, e eu vou trazer algumas sugestões de como, o que a gente pode melhorar para a gente melhorar o atendimento dos pacientes e mudar um pouco daqueles números que eu trouxe, né, no início da apresentação. E a minha ideia é, assim, essa questão da divulgação, para mim, ficou muito clara, como a gente precisa fazer mais divulgação, como médico, como instituição, como sociedade. A gente precisa falar mais do assunto e isso vai melhorar muito a busca passiva do paciente por ele ficar atento com a possibilidade dele ter DPOC. E, além disso, uma busca mais ativa, que seria no sentido da gente melhorar o olhar da equipe de saúde, desde da pessoa que faz a visita domiciliar até os enfermeiros, toda essa cadeia de atenção, para que eles possam pensar que o paciente pode ter DPOC e talvez o paciente ser encaminhado para fazer espirometria e ter um cuidado mais detalhado. E aí, em relação ao diagnóstico, né, eu vou até trazer aqui os números do Abraçar, que é esse programa da Behringer, que atua como parceiro para tentar fazer o diagnóstico, capacitar pessoas para que a gente possa falar mais sobre a doença e conseguir fazer mais o diagnóstico para que o paciente tenha acesso ao cuidado. E dentro desse atendimento, acho que além das parcerias que a gente ainda pode melhorar em relação à espirometria, eu acho que até as próprias universidades e os centros de referência também poderiam ter uma atuação maior, ter uma parceria maior com a unidade básica de saúde, para talvez ter mais capacitações e talvez ter uma troca maior, até talvez com residentes, podendo em algum momento ir na unidade básica de saúde, entender como que é esse paciente, que é menos grave, mas que também precisa de atendimento, e a gente poder ter uma troca maior, né, entre esses centros e a unidade básica de saúde. É isso, obrigada. A gente faz o debate no final. Vamos convidar então o professor Alessandro para começar a apresentação. Alessandro, a palavra, aguarda 10 ou 20 segundinhos. Bom, gente, boa noite a todos. É uma honra para mim estar aqui. Eu já dei aula aqui algumas vezes, eu nunca vi isso aqui tão cheio. Quero crer que seja pelo brilho da nova gestão, da CEPTERG, da Mônica também era brilhante, da Paula.
Acredito também que seja pela aula brilhante da doutora Michele, espero que não seja pela minha, né? Esse assunto é um assunto que eu acho muito interessante, é uma entidade que está pouco conhecida, e na verdade, ela ficou com esse nome, porque quando eu comecei a pesquisar isso uns anos atrás, a gente pesquisou isso dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro, né? Eu tinha um grupo lá de alunos em especial liderados por um deles que era profundamente usuário. E quando eu montei a aula, eu perguntei para ele, ele me estimulou muito montar a aula e a coletar casos também. Um dos casos que eu mostro é ele. Ele já formou, é um colega bastante, muito boa qualidade técnica, é uma figuraça. E na hora eu falei, cara, como é que eu dou o nome? Aspectos tomográficos do quê? Porra, do usuário de cannabis? Isso é esquisito. Professor, maconheiro é maconheiro. Falei assim, não tem, maconheiro é uma pessoa sem preconceito. Então coloca maconheiro mesmo. Então, beleza, e assim ficou, né? Então, aspectos tomográficos do uso da maconha. Eu não tenho um conflito de interesse, seria muito esquisito ter, né? Né? Realmente não, seria, no mínimo, bastante peculiar ter algum conflito de interesse nesse tipo de situação. Bom, é uma substância muito utilizada, né? 160 milhões de usuários de maconha no mundo atual. Os padrões tomográficos são profundamente relacionados ao fumo e eles não são totalmente compreendidos, em especial do ponto de vista de tempo de uso e de carga de uso, né? Enquanto o tabaco a gente consegue compreender melhor esse tipo de situação, na maconha não. Bom, e uma pessoa que fuma maconha, até pelo fato do usuário costumar fazer uma manobra de valsalva, fazer uma pressão positiva para aspirar mais fumaça e assim considera que tem mais efeito, ele acaba tragando mais fumaça do que o usuário do tabaco. É cerca do dobro da quantidade de fumaça. Isso justifica, em grande medida, não só pelo fato do ar da fumaça ser quente, mas também pela pressão, o local de lesão que a maconha determina, que é uma distribuição bastante periférica, né? Lembrar, tem 4 vezes mais alcatrão, né, e 5 vezes mais carboxihemoglobina pode ser gerada com uso. Ou seja, aquela coisa do orgânico está furado, né? Não é do bem orgânico, é furado. Você vê aqui, né? Toda vez que você já teve, eu que sou um frequentador usual de show de rock, já estou acostumado, não fumo, não sei nem se vão segurar um cigarro, de nada, mas estou acostumado a ter essa turma do lado. É uma fumaceira. Outro dia eu fui num show de banda de surf rock. O show eu não consegui ficar até o final. Não consegui. O que me causou certa espécie é que o cirurgião que eu conheço estava no meio daquela parada ali. Eu não sabia nem que ele fumava. Mas ele estava lá, ele estava curtindo. Deixa o cara. Enfim. Bom, os aspectos tomográficos do fumo são semelhantes aos do tabaco, mas a gente tem uma grande ressalva que é o enfisema paraseptal. Como eu falei para vocês em relação a essa fisiopatologia da lesão, ele acaba determinando barotrauma periférico, e por isso você vê enfisema paraseptal e não vê citolobular. Então, o radiologista, que já está ligado nisso, quando a gente vê um paciente que tem enfisema paraseptal, bolha paraseptal e não tem citolobular, epa, ou maconheiro ali. Bom, em concomitância, né, a gente observa também o espessamento de parede brônquica, que é um dado também visto no tabaco. No grupo que eu estudei, me chamou muita atenção porque eu fiz tomografia de pacientes jovens, né? O meu grupo lá entre 20 e 30 anos, e já tinha espessamento de parede brônquica e muitos deles, praticamente todos, não tinham sintoma nenhum, né? A não ser um pouco de tosse e tudo quando tinha. E o aprisionamento aéreo, também fazia sequência de inspiração em todos os pacientes. Voltei a ter uma cachaça com a expiração, acaba fazendo todo mundo. E tinha aprisionamento aéreo também, inclusive o paciente índice, meu amigo, hoje em dia tem esse vídeo. Bom, já falei para vocês em relação a isso, existe um predomínio pelo fato do ar quente ter a tendência a subir, né, a cometer prioritariamente os hábitos pulmonares. Isso eu já falei, o fumo da maconha evolui com mais efisema paraseptal proporcionalmente até do que o fumo do tabaco.
Bem, em relação ao enfisema pulmonar, foi o aspecto comum no uso do cannabis, né, em 93%, mas isso aqui a gente está considerando aqueles pacientes que já fumam há muito tempo, né? Não é exatamente o meu grupo de trabalho que eu estudei, né? Isso acontece em especial a partir da quinta década de idade. Mas essas pessoas já estão fumando há bastante tempo. Ainda tem a possibilidade, em paralelo, de fumar tabaco. Hoje em dia, os jovens, usualmente, eles são raiz. Eles fumam maconha só. O grupo que eu estudei era quase que exclusivamente de maconheiro, tão somente. Bom, o enfisema representa um aumento anormal do espaço aéreo distal do fio terminal com instituição de parede alveolar. A terceira editória é de longe o melhor método para o diagnóstico, demonstra áreas de atenuação baixa contrastando com a atenuação mais alta, né, que acaba favorecendo esse diagnóstico com base nessas diferenças de intensidade. Os aspectos radiológicos, aqui é mais relacionado ao DPOC como um todo, os pulmões hiperinflados, né, o principal sinal é retificação de cúpula, hipertransparência pulmonar, que é um dado bastante mais comum do tabaco, né, pobreza vascular, mas esse aqui, a maconha rivaliza fortemente com a presença de bolhas. Bolha em jovem tem que desconfiar de maconha. Né? Antigamente era aquela coisa do longilíneo, que tinha umas bolhazinhas, hoje em dia o longilíneo com bolha é maconheiro também. O padrão radiológico eu descrevi, dos pulmões hiperinflados, com aumento do espaço reto external, reto cardíaco, e, em especial, a retificação das cúpulas diafragmáticas. O enfisema centro-lobular confluente, né, que tem o mesmo aspecto do enfisema paraseptal, né, então você vê os pulmões ficam com a densidade bastante reduzida, né, e se você medir densidade dá menos 1.000, pulmão normal tem a densidade de menos 700, quer dizer, isso aqui é o enfisema que a gente vê no tabagista, tá? No maconheiro isso aí é excepcional. Tem também o dismorfismo traqueal relacionado ao DPOC, né, que tem correspondência com aquela denominação de traqueia e bainha de sabre. Outro caso, enfisema centro-lobular. Você vê a estrutura centro-lobular central em relação às pequenas áreas focais hipertransparentes. Muitas vezes você vê esse padrão mais focal, e naqueles pacientes que têm uma lesão mais agressiva, mais acentuada, você vê um padrão mais confluente. E aqui a gente começa a ver os foquinhos de enfisema paraseptal. Essas reconstruções mini-MIP são muito boas para isso. Aqui no corte axial, aqui na reconstrução coronal, você vê muito bem o enfisema paraseptal. Esse é um cenário que a gente frequentemente vê dos pacientes com bolhas. O pulmão do maconheiro, quando ele desenvolve esse padrão de bolha, isso já é o paciente que está na quarta, quinta década, que fuma há mais de 20 anos. Obviamente que ele pode ter concomitância também do tabaco. Expressão tomográfica, expressão radiológica. Eu fiz um estudo piloto lá no Antônio Pedro, com cerca de 15 adultos jovens, entre 20 e 30 anos, uma carga canábica bastante variável, tá? E os padrões que eu observei, né, que eles não tinham sintomas respiratórios de qualidade nenhuma, né, foi enfisema paraseptal, pequenas bolhas, em geral pequenas, espessamento de paredes brônquias e aprisionamento aéreo. Então, aqui, dos nossos estudos, um rapaz jovem com enfisema paraseptal já com bolhas no usuário de maconha. Esses casos aqui foram esse estudo piloto que eu fiz. Acabou que depois que meu amigo foi embora, eu não consegui mais cooptar pacientes em grande quantidade para continuar o estudo. Ele que realmente cativava lá os amiguinhos. Aqui já bolhas maiores, repara que não há nenhum sinal de enfisema centro-lobular, então a gente vê isso, você já suspeita. Outro dia eu fiz tomografia de um amigo meu, roqueiro antigo, ele já que sabe dessa história, eu já contei para ele, não assistiu a aula, ele olhou para mim, tá pensando que eu era maconheiro, né? Não, estou pensando nada, não faço juízo de valores. Bolhas maiores também do pulmão do maconheiro, isso aqui já é um aspecto que não é o dos meus pacientes, isso aqui é um caso de outro doente mais velho. Tá? Doença de via aérea eu vi bastante caracterizada, em especial pelo aprisionamento aéreo e espessamento de parede brônquica. Né? O fumante de cannabis tem o mesmo aspecto do fumante do tabaco, né? O calibre das vias aéreas reduz e acaba havendo um declínio do volume expiratório pelas vias aéreas constritas. Então, a gente observa isso. Isso aqui já é um paciente do trabalho, com espessamento de parede brônquica
tinha umas áreas até de infecção mucoide, e ele até que está levando a vida dele numa boa ali. Não tinha sintoma nenhum, foi uma maconha dele todo dia, então vamos lá. O aprisionamento aéreo, tá? Na sequência inspiração e sequência expiração. Repara, os pulmões já têm uma atenuação espontaneamente heterogênea, áreas de maior e menor densidade. Isso aqui a gente chama de atenuação em mosaico ou perfusão em mosaico. Você faz a sequência expiração e essas áreas hipertransparentes, elas se acentuam. O pulmão normal ganha densidade, fica mais denso de menor volume. As áreas hipertransparentes mantêm o volume e mantêm a densidade muito baixa. Tá? Então, isso aqui caracteriza o aprisionamento aéreo. Complicações do pulmão do maconheiro, tem, não são do piloto, obviamente, o pneumotórax, as infecções e o carcinoma broncogênico, que eu tenho um caso que também não era de paciente do estudo. Bom, o pneumotórax o paciente tem um risco muito aumentado em face das bolhas, né? Inclusive funcionando, é aquela questão que eu falei do pneumotórax no paciente jovem, né? Se suspeitar hoje em dia uma aqui um paciente que foi internado e tinha um monte de bolha paracepital, um rapaz jovem, não tinha efizema centro-lobular considerável, ele fez o pneumotórax que você conseguia ver, inclusive, o buraco da bolha confluindo para a coleção aérea, né? Então, isso aqui foi o pneumotórax relacionado ao hormônio maconheiro, aqui é a reposição sagital, um volumoso pneumotórax, aqui está o orifício da bolha enchendo a cavidade pleural de ar. Outro caso, né? Inclusive nesse caso, o pneumotórax volumoso se estendeu até as partes moles, quer dizer, isso aqui se torna um sinal seminológico importante, né? De você conseguir até palpar essas pequenas bolinhas no subcutâneo. Com a predisposição aumentada de infecção respiratória, já que eles têm uma doença de via aérea. Eu também peguei um caso de um paciente com uma infecção broncopulmonar, então ele tem aqui nódulos centrolobulares, um padrão de alvo embrotamento, está lá o efizemazinho dele, né, que fez a gente suspeitar, né? O efizema paracepital sem efizema centrolobular, e ele fez ali uma infecção respiratória ativa nesse momento. Então, um germe, provavelmente um germe ativo. Bom, o risco aumentado de câncer de pulmão já tem, até em função desses dados aqui, do que contém a maconha, tem carcinose, hidrocarboneto, metal pesado, né? Já existem evidências broncoscópicas de displasias epiteliais, relato de casos de câncer de pulmão associado, né? Aumento da quantidade de fatores de necrose tumoral em lavado, quer dizer, então, aquela coisa orgânica lá não é orgânica nada, faz mal. Então, aqui um outro paciente, não é do nosso trabalho, um nódulo lobulado, escavado, né, justapleural, né, que se revelou um adenocarcinoma. Esse paciente, ele era maconheiro, também fumava tabaco. Tá? Então, ficou aí no meio do caminho, mas grande parte desses casos relatados na literatura que tem câncer de pulmão, eles têm o uso combinado das substâncias. Bom, em conclusão, a inflamação da via aérea se manifesta por espessamento de parede brônquica, aprisionamento aéreo, e o enfisema foram os assados mais comuns no fumante de maconha. O fumo também predispõe, né, pelas bolhas ao pneumotórax, infecções respiratórias em face dessa doença brônquica e provavelmente também ao câncer de pulmão. O tabagismo concomitante, ele limita um pouco o estudo, mas provavelmente ele também acentua tudo que eu falei, né? E todos os outros achados descritos. Essas são as referências, se tiverem interesse em pesquisar. Tá? Meu contato, ali, severo@gmail.com. No final de julho eu vou fazer mais uma edição do meu curso de tomografia de tórax. Se vocês quiserem, tá aí o contato, manda e-mail, a gente troca ideia em relação ao formato do curso. Tá? E foi mais uma vez um prazer enorme falar para vocês. Tá? Realmente me surpreendi pela quantidade de pessoas. Tá? Obrigado. Obrigado, Alice. Bem, a gente inicia o debate agora. Preparem suas perguntas. Elas bem difíceis. Tem foto de todos vocês, da histórica. Aí chegamos à conclusão que só eu não tenho foto. Aí vou ter que pegar foto. Ah, pô, falta eu. Gente, eu quero sair bonito. Dá seu jeito.
Não é pessoa séria. Instagramável. Eu aprendi hoje que Instagramável é vertical. Eu aprendi hoje. Eu aprendi hoje isso. Eu falei, nem sabia o que era. Instagramável. Gente, mais uma vez, obrigado, sabe? E é um debate mesmo. Então, assim, claro que vocês podem perguntar, claro que vocês podem refletir, claro que podem pedir a participação dos palestrantes. Assim, eu queria responder, eu queria falar minha opinião. É aberta e amigável, tá? Então, vamos. Enquanto assim, foi, puxa, freio. Mas agora que pode, pode, agora, entendeu? Eu não comecei agora. Pode, pode, o uso muda, você acha que a imagem também vai. Professora Cláudia, obrigado pela pergunta. Não, com certeza, né? Certamente vai modificar o padrão do equilíbrio. Se mudar a forma de administração, vai mudar. Eu não sei se eles vão conseguir mudar o hábito, porque eles já têm o hábito, é interessante. Sabe, uma certa vez no Rock in Rio, eu estava lá do lado de um grupo do pessoal que estava compartilhando um cigarro desse tamanho. Estava chovendo, mas todos eles, eu reparei isso, todos eles que pegavam aquele negócio, dava aquela puxada. E no final tinha um que estava mais doidão, que deixou um cigarro cair na lama. Tava a chuva danada, tudo laminado, os caras só faltaram matar ele, pegaram aquele negócio, ficaram batendo. Eles continuaram fumando aquela merda lá com lama. Mas, enfim, eu creio que sim, eu creio que sim. Mas todos eles têm esse hábito de puxar, de fazer uma valsalva forte mesmo. Queria pegar uma carona na pergunta da Cláudia. Falou na carga canábica. Isso é uma invenção ou você, de alguma maneira, tem uma forma de calcular a carga de fumo de maconha? Porque a gente sabe calcular a carga tabágica, de uma certa maneira isso tem relação com as doenças que elas estão relacionadas. E eu fico curioso se foi apenas um estímulo para a gente fazer a pergunta ou tem alguma coisa que diferencia um paciente do outro em matéria de carga de. Ótima pergunta também. Não, a carga canábica me foi uma forma de falar sobre a quantidade de cigarro também proposta pelo aluno. Ele que falou, não, carga canábica, professor, esse negócio, pô, não estou com canábica. Ele me ensinou muita coisa nesse cenário, inclusive com os vídeos fantásticos. É difícil, sabe por quê? Porque tem variados tipos de maconha, né? Com diferentes quantidades de princípio ativo. Então, na verdade, depende da variedade que a pessoa fuma. Não é igual ao tabaco, que só tem um tipo, grosso modo. A cannabis tem inúmeros tipos. Até onde ele me mostrou, tinha 9 tipos diferentes. Quer dizer, então, inclusive, em mercados mais sofisticados, eu não uso, tá, gente? Não sou vendedor, porra, não tenho fornecedor, nada. Em mercados mais sofisticados, tem preços diferentes. Então, é isso, né? Não dá muito para quantificar, né? Mas ele, por exemplo, me disse, tudo de experiência, que eu devia ter trazido ele aqui, que eu fazia propaganda, merchan, né? Bom, enfim. E ele me disse que o usuário médio, ele fuma um cigarro por dia. Esse é o usuário médio. Aquele cara que usa muito fuma mais de um cigarro por dia. Né? É, é, como resolver o problema que ele está. Enfim, muitas
faz coisas. Obrigado. Eu, é, nós estamos contramão. Obrigatoriamente, minha visão da inteligência artificial é muito grande, é que ele vai ter que é o primeiro diagnóstico, o primeiro contato continental. Então, nesse aspecto, vindo de contato, cuidado, nós, terapia funciona muito, mas grande parte eles podem estar acompanhando a saúde, e a gente exatamente dentro de muito vários, interpretar qual é o forte, baseado em inglês, primo, Comentários? Eu gostei que você falou sobre essa questão da linha de cuidado. Eu acho que realmente a gente pode incorporar mais a tecnologia, que a gente tem usado pouco, tanto para a gente falar mais sobre a doença e também no cuidado com o paciente. Foi uma coisa que a gente incorporou muito rapidamente durante a Covid, e aí a gente teve uma curva de aprendizado muito rápido. E aí eu acho que a gente não deve abandonar tudo isso que a gente conseguiu construir. Então, questão mesmo é a gente como estruturar, né? A gente tem muitas ideias boas, e, na verdade, até quando eu estava pesquisando para falar sobre isso hoje, tem uma linha de cuidado do Ministério da Saúde, escrita, estruturada, mas assim, a gente hum, entendendo que muita coisa ali não. E aí, assim, eu acho que por isso que é importante a gente trazer, porque as ideias vêm, e aí como que a gente vai realmente, talvez até pensar em pilotos, né, entre universidades hoje para a gente ir incorporando essas ideias e conseguindo mostrar que é possível da gente fazer tudo isso. Eu, eu ia perguntar para o Alessandro, porque como a gente sabe, né, que então a maconha vem de diversos locais, não tem controle, enfim, se você viu alguma coisa sobre infecção
fúngica nesses pacientes, se você tem nessa caso de estudo. Mas, Feliciano, Obrigado. Queria inicialmente parabenizar ambos, dois, questões bastante instigantes, celebrar os bons. Eu pergunto um comentário. Primeiro, se notou você concomitância com o tabagismo funcional, com os seus achados. E qual era a prevalência do tabagismo, mas não fumava, ninguém fumava. Em relação à apresentação, eu saber depois se você era a favor ou contra a marca maconha. Que às vezes mas em relação convencido a gente poder ter um impacto grande, né? Diagnóstico precoce de avançada, né? Impacto, eu acho que ele tem comparação com o diagnóstico de tabaco e a identificação. Esse aqui é o desafio. Conhecimento. Eu também, paciente, você precisa resultado. Mitigar. Parabéns. você deve, né? Você. Hoje a todos, faço as minhas palavras do Alexandre. Parabenizar. Gerou uma curiosidade. Há uma situação bem predominantemente frequente. Você vê alguma relação, ou tem alguma coisa celular, como para desenvolver o edema, sim, mas ser predominantemente paracetal, o fato da marca de salva, entender se tem com isso, e existe alguma menor ou maior incidência de doença de hemorragia da Professor Beto, não, a relação com a manobra de Valsalva está bem caracterizada na literatura já. Tá? Além da observação, né, que a gente vê no Rock in Rio, acaba que realmente a literatura já enseja esse tipo de fisiopatologia. Em relação à doença de via aérea, a gente não teve, quer dizer, esses pacientes não fizeram nenhuma avaliação funcional, né? O padrão, eu estou me baseando na doença de vias aéreas no padrão tomográfico, tão somente. Tá? Eu não tenho conhecimento de nenhum estudo fisiopatológico, né, de doença de via aérea, né? Mas cerca da metade dos pacientes que eu tomografei tinha doença de via aérea. Algum grau de aprisionamento aéreo e em menor quantidade de espessamento de parede. Eram fumantes, segundo a classificação do meu amigo, líder da pesquisa, eram fumantes médios, né?
Então, e já com um uso pelo menos de 5 anos para cima. Eu tentei depois, ver se eu conseguia estudar também um grupo com um pouco mais de idade, mas eu não consegui nada como grupo, só coisa isolada. Arrumei um contato com um roqueiro, entendeu? Ver se ele me botava a banda dele para fazer, mas ninguém quis. Enfim, de toda forma, a literatura é muito pouca nesse cenário, e em especial, como o professor Rufino disse, essa história natural de doença tem vários lapsos, exatamente pelo fato de a gente ter pouca casuística e você não conseguir fazer isso do ponto de vista longitudinal. Boa noite. Essa é a sua única pneumoped aqui. Sim, porque a gente está vendo o nosso evento do Clube do Pulmão hoje, que era sobre cigarros eletrônicos. Eu fiquei meio dividida sobre em qual ir, mas aquele vai ficar gravado. Meu parabéns pelas apresentações. Eu tenho uma pergunta global para todos, para a gente falar um pouco sobre isso. Primeiro, né, acho importante a gente, como pneumologista pediátrico, falar sobre esse tema, porque tabagismo é uma doença pediátrica que começa, na maioria das vezes, na nossa faixa etária, e a gente tem que trabalhar na prevenção, tem que perder esse tabu de perguntar na consulta. Enfim, então, acho importante estar aqui. Mas você falou, doutora Michele, sobre a sigla, né? Que as pessoas não conhecem esse nome, de fato não conhecem, que a gente tem que mudar as estratégias para perguntar para as famílias da história familiar de doença relacionada ao cigarro. Mas eu queria perguntar para vocês, não sei se isso é um debate de vocês, mas na pediatria é um debate nosso. A gente usa a sigla DPOC como uma classificação, assim, digamos, acadêmica para várias doenças, não só relacionadas ao cigarro, porque a gente tem várias doenças que são pulmonares, obstrutivas e crônicas, como a asma, como fibrose cística, como disciplina ciliar primária. E se em algum momento vocês pensaram, como adultos, sociedade toda, né, em mudar esse nome para alguma doença, um nome mais específico que fizesse uma ligação direta ao tabagismo, se isso poderia ajudar. Se não, como é que funciona? Porque para a gente é uma das nas possibilidades de DPOC na pediatria. E para vocês é bem específico ao cigarro. Não sei se vocês chamam isso como classificação sindrômica. Se isso é uma possibilidade. Não sei se... Tendo umas crianças há muito tempo, mas não esqueço de um paciente que eu perguntei: você fuma? Do lado da mãe dele, ele falou: não. Eu falei: nem escondido? Ele falou: pô, doutor, aí você me quebra. E a mãe falou: quem vai te quebrar sou eu. Bom, na verdade, para a gente também, DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e até o GOLD e algumas sociedades vêm trazendo mais, na verdade, essa discussão de que a DPOC não é só causado por tabagismo. Aqui no Brasil, a gente tem um número que é até desse estudo que eu mostrei da Fijan, e 30% dos pacientes nunca fumaram. Então, a gente tem que, na verdade, ter um trabalho que eu acho que até, assim, dos pneumologistas mesmo, da gente entender que é algo abrangente, que, na verdade, tem várias etiologias, que eu acho que é um campo enorme ainda de estudo, e a gente agora tem a possibilidade de ter estudo genético até para entender, a gente já sabe um pouco, né? Bebês que têm baixo peso ao nascer, que têm infecções no início da vida, e que isso pode aumentar a chance da vida de acordo com como vai ser a exposição ambiental. Então, essa é uma ideia que a gente já tem dentro do DPOC, mas eu acho que por muito tempo, a formação, a gente tinha muito essa questão de que não, é ligada ao tabagismo, então era só isso que a gente perguntava. E hoje em dia eu acho que a gente entende mais que a gente tem que percorrer esse caminho. Então, isso até é uma coisa que eu reforço muito com os residentes. Mas desde quando ele tinha doença pulmonar? Desde quando? Desde quando ele era criança, que ele começou a ter infecção? Então, para a gente entender quais foram as exposições, né, que aquela genética teve e por que ele está, nesse momento, com DPOC. Boa noite, parabéns pelas apresentações. Eu sou Luísa, ninguém me conhece, agora vão conhecer, porque eu vou frequentar esse grande evento que eu não sabia que era tão bom. Michele, só primeiro, assim,
um ano sem o seu amparo do seu ambulatório, porque a residência acaba e a gente começa a ver o quão difícil é tratar o DPOC. Primeiro diagnosticar e depois realmente tratar em toda a sua totalidade. Então, na solitude do consultório, vou falar qual é o meu maior desafio. Não é a adesão ao inalatório, né? Isso tem melhorado. No ciclo integrativo de tratamento, a parte de reabilitação, treino de exercício. E aí você citou uma coisa que eu realmente ainda não utilizei e queria saber se você conhece alguma plataforma digital ou alguma ferramenta digital que guie os pacientes nesse pilar do tratamento da POC, que é uma coisa que geralmente me trava, eu sinto que eu não sou tão útil para fornecer esse braço do tratamento e acaba que a coisa fica incompleta mesmo, é o que eu tenho percebido como principal desafio da minha mini carreira solo de pneumo. Obrigado, Luísa. Na verdade, isso depende muito de onde você está. Vou falar mais do consultório, que é o seu caso. Eu acho que é muito importante a gente ter parceiros também no consultório. Então, geralmente o paciente ou tem alguma condição, né, de ter um atendimento por fisioterapeuta ou educador físico. Então, assim, você ligar para esses profissionais e dizer qual é a gravidade, o que o paciente o que o próprio profissional tem que ter cuidado, que seria a frequência cardíaca, dependendo da gravidade do caso, você avaliar a saturação. Então, assim, isso é uma coisa que, na verdade, eu comecei a estudar muito, até por conta do ambulatório de DPOC, porque isso realmente faz muita diferença na qualidade de vida do paciente, quando ele começa a ter uma adesão ao exercício físico e o médico ter algum conhecimento sobre como orientar ele a iniciar a atividade, ou pelo menos ele saber que o médico vai ligar para o fisioterapeuta, vai falar com o educador, isso dá uma confiança para o paciente iniciar a atividade física. Então, assim, na verdade, tem muitos locais que até ajudam a gente a saber mais como manejar. Agora, sim, se o paciente realmente não tem condição nenhuma, por exemplo, o Abraçar, ele tem essa questão de você poder fazer uma consulta online com o fisioterapeuta para ele indicar alguns exercícios iniciais. Então, existe, sim, algumas formas de a gente poder fazer por tele, né, atendimento, mas eu acho que sempre é melhor a gente conseguir trocar com esse profissional que vai atender nosso paciente. Cláudia. É um prazer enorme a gente estar numa reunião aqui que a gente tem pediatra está vindo pela primeira vez, pneumologista recém-formado, né? Eu entendi, você. Então, tá bom. Como pneumologista. Tá. Bom, primeiro, assim, a pergunta que você fez, né, de relação de DPOC, a gente tem diagnóstico de DPOC, qual causa é o tabagismo, causa, mas a gente faz diagnóstico diferencial com asma, com fibrose, com outras doenças. Mas hoje em dia a gente sabe um percentual pequeno de pacientes que nunca têm. Então, as causas, então, que levaram a ter DPOC. E a gente está vendo que essa causa, muitas das vezes, tem a ver com toda a trajetória na vida desse. E uma das coisas que a gente está vendo agora é a primaturidade. A gente sabe que a primaturidade é cada vez mais frequente, até porque a gente tem conseguido tratar bem os prematuros, então, um em cada 10 prematuros sobrevive, só que, em geral, eles sobrevivem com alguma alteração estrutural pulmonar e alguns desses pacientes eles têm broncodisplasia. E a broncodisplasia tem relação com o DPOC. Esses pacientes eles não vão desenvolver a função pulmonar normal que a gente esperaria para esses pacientes. Crianças que têm muita infecção também na primeira idade também não vão desenvolver essa função pulmonar. Então, muitos desses pacientes não fumam, mas eles vão desenvolver DPOC. Então, qual é a origem da DPOC? Quando que ela vai ocorrer?
A gente está fazendo diagnóstico aos 60 anos de idade, aos 50 anos de idade, na melhor das hipóteses, mas talvez esse paciente já tenha DPOC. Então, a gente precisa muito do pneumopediatra, porque a gente, para a gente, não, ela já deve ter DPOC nessa idade, com uma função pulmonar talvez alterada, e a gente não está fazendo nem a espirometria nesse paciente. Então, eu acho que as técnicas novas que estão surgindo da PC vão nos ajudar também a fazer esse diagnóstico. Então, eu acho ótimo a gente estar falando junto aqui. E, Luísa, sim, a gente se preocupa muito com a reabilitação e a gente não consegue ter reabilitação em todo mundo. Então, o Arnaldo, que está aqui do meu lado há muito tempo, né, sugeriu que a gente tivesse um manual para esses alunos, para esses pacientes, e a gente fez. Então, se depois você quiser, a gente pode fazer. A gente tem um link para fazer esse manual, mas é um manual que ele é físico, mas a gente está desenvolvendo agora esse manual eletrônico, para ver se a gente consegue utilizar isso. Funciona, a gente já fez, funciona, o negócio é manter isso depois. Ajuda muito, ajuda, o papel ajuda muito. A gente tem que fazer uma orientação com eles como utilizar, mas eles utilizam isso depois em casa e a gente já conseguiu provar que isso funciona. Só fazer um comentário aqui. Sou Matheus, lá de Goiânia, do Hospital das Clínicas, do R2. Estou a convite aí do professor e só agradecer pelo convite. E complementar a pergunta da Luísa, foi muito interessante porque a gente teve um doutorando lá em Goiânia que fez um aplicativo chamado EDPOC. É um aplicativo onde ele se pauta em 3 pilares. Explicar para o paciente o dispositivo, então tem vídeos interativos, se ele tiver dúvida ele pode tirar. Tem alguns exercícios fisioterápicos que foram feitos por fisioterapeutas. E também tem uma rede de apoio dentro do aplicativo para ele poder entrar em contato, se ele quiser tirar alguma dúvida especificamente sobre sintomas. E essa foi a tese de doutorado dele, né? Para a gente saber se de fato o aplicativo teve impacto ou não, a gente vai fazer agora um novo trabalho, vai avaliar, vai dividir pacientes que vão utilizar o aplicativo e pacientes que não vão utilizar. A gente vai seguir ele em 3, 6, 12 meses para poder saber se o aplicativo teve impacto. Então, vamos sair esses resultados aí, a gente divulga aí para vocês. Maravilha. Obrigado. Boa noite, parabéns a vocês. Eu fiquei com medo de esquecer o que ia perguntar. Por isso que eu tenho a idade, né? A gente sabe que DPOC começa na periferia, né? Doença que começa na periferia. E talvez o usuário de maconha esteja nos ensinando como usar o medicamento, a maneira de inalar e o tamanho da partícula para atingir a periferia. Olha, é só uma doença que perdia a periferia. Talvez seja uma maneira de levar o lugar onde a doença começa, né? Temos que aproveitar os maconheiros do Brasil e do mundo. Gente, isso está sendo gravado, gente. Sobre o mesmo assunto, mas nós temos que ter uma atitude de reabilitação. Não temos tantos centros de reabilitação quanto são os pacientes com depressão. Nós temos que estimulá-los a fazer atividade física, ponderar como fazer, conhecer, estudar qual tipo de benefício que ele pode ter no exercício dessa atividade. Não esmorecer. Não podemos terceirizar tudo, né, para um educação física, para um fisioterapeuta. Nós temos que ter o conhecimento, estimular o paciente a fazer isso. No registro histórico, lá em Teresópolis, um colega nosso, César, desenvolveu um aplicativo análogo, chamado de DPOC Grama, que era como que ele abordava os pacientes com DPOC e como se estimulava, seja a utilizar o medicamento, a importância de fazer uso, a importância da observação e a importância da atividade física, que, aliás, é importante não só para o DPOC, é importante para todo mundo. Todos nós
devemos fazer o maior fator de proteção de saúde é isso. Independente ser ou não. Não podemos só esperar que isso aconteça. E certamente você vai fazer isso e tem condições de fazer essa prescrição para os seus pacientes. Para não ficar com aquela dúvida. Doutor, eu tenho, qual é a atividade física? Quanto? Você vai fazendo aí. Não pode ser assim. Tem que ser com alguma informação adicional. Para entender que é uma coisa. Tem que valorizar, cobrar. Caminhando, se ele está comprando jornal na farmácia, não, jornal na farmácia não, é jornal na banca, e não remédio. A farmácia está vendendo até outras coisas. Mas esse é o comentário. Alessandro, por favor, assim, é, você, você teve a oportunidade, deixa eu ser formal, de dizer ao participante da pesquisa, ou desse paciente que estava sob cuidado de alguém, talvez, dar o resultado dessa tomografia para esse jovem ou semi-jovem? E isso teve algum impacto psicológico? Isso teve algum estímulo? Eu vou interromper isso? Nada. Peraí, fala aqui, isso é importante, está gravado. Bom, todos os nossos pacientes levaram o resultado dos exames, alguns pediram para conversar, para perguntar se era grave, esse tipo de coisa. Mas nenhum manifestou nenhuma, concretamente, nada que iria parar, não. Na verdade, eu mostro isso nas minhas aulas de graduação, todas as aulas, o grupo é jovem, incluo as bolhas do maconheiro lá, e a gente tem na prática, eles ficam perguntando quantos cigarros, quanto tempo, um acusa o outro, aí fala os nomes, mas é só isso. Na verdade, eles estão numa fase ainda que isso ainda pode ser encarado meio como uma brincadeira ali, né? Não tem sintoma nenhum, vamos ver mais tarde como é que isso se comporta, né? O surgimento de comorbidades, esse tipo de coisa, isso vai continuar desse jeito, mas, cara, zero. Eu entreguei o resultado para todos, nenhuma. Alguns me pediram para conversar, mas nada. Obrigado. Acontecido, dispositivos eletrônicos de fumar estão substituindo o jovem a maconha, né? A maconha recreativa, ela, os amigos, etc., até hoje demonstra efeitos positivos da vida. Uma coisa é a pessoa que faça o uso de maconha diário. Agora, os dispositivos eletrônicos, eles estão substituindo a maconha. Você quer. Desligou? Não. Desligou? Tá bem? É. Você diz, você diz o cigarro eletrônico é, é, sem nenhuma substância, só com o. É, eu penso, depende da faculdade, vamos pela faculdade. A faculdade de medicina, em torno de 25% já experimentaram dispositivos eletrônicos de fumar. Mas depende muito da faculdade. E quando você faz o inverso, pergunta o uso de drogas ilícitas, essa droga é ilícita, mas não é considerada ilícita por ele. Então, eles estão fumando menos maconha e fumando mais dispositivo eletrônico. É uma forma, não substitui o tabagismo, está substituindo a maconha. A gente participou de um estudo lá na. A gente participou de um estudo lá na UF, e 40%, não, quer dizer, na verdade, era um estudo multicêntrico, várias universidades do Brasil participaram, a UF também. Eu apresentei isso hoje, brinquei lá com ele, com eles, né, que a gente sabe o que eles fizeram no verão passado, e que 40%, né, dos estudantes brasileiros já haviam experimentado cigarro eletrônico.
E houve um aluno que na saída falou: esses 40%, nenhum é da UF. Né? É do Brasil, né? São várias. Isso, alunos de medicina. Sério. Sério. Bom, gente, finalizar. Gente, com a autorização de vocês, então, vou finalizar a parte científica de debate. Muito obrigado. É assim que a gente sonha que seja cheio e que cada um exponha suas ideias, sempre com elegância, contribuindo. E agora é confraternização pura. Obrigado, até a próxima.